Olá, muito bom dia aos meus amigos, irmão em Cristo do canal Filemon. Após passar alguns dias sem gravar nenhum vídeo, o canal Filemon, que tem sido um canal de bênção a todos os nossos irmãos e amigos que assistem nossos vídeos, volta hoje ao ar para a gravação de mais um vídeo, deixando assim para vocês uma palavra de Deus nesta manhã, amém? Você vai assistir o meu vídeo, peço para você deixar o seu joia, deixar o seu like, faça o seu comentário, compartilhe esse vídeo, envie esse link aos seus irmãos, seus amigos e nos ajude inscrevendo-se no nosso canal. Se você já é inscrito, o canal Filemon te agradece de todo o coração. Se você ainda não é inscrito, eu peço a sua ajuda para se inscrever no meu canal. Quem vos saúda com a paz do Senhor é o pastor Davi Donizete da Costa, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, missionária de Ribeirão Preto. Quero deixar para vocês nesta manhã uma palavra muito importante, que a qual Deus falou com Timóteo, que se encontra aqui registrado o texto básico bíblico em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21, que diz as seguintes palavras: Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Vimos aqui que Paulo, ele trouxe uma exortação a Timóteo, e a ser o tipo de pessoa que Cristo poderia usar, para os seus mais nobres propósitos. Não se conforme com menos do que o maior e o melhor que Deus tem a lhe oferecer. Permita que Deus o use como um instrumento de sua vontade. E mediante estas palavras do apóstolo Paulo, eu gostaria nesta manhã de sábado de levar até você, através do canal Filemon, e mostrando a você qual os tipos de vaso que a qual Deus quer usar. Primeiro, qual tipo de vaso você é? Que tipo de vaso que eu sou? E eu quero apresentar 4 tipos de vasos que Deus escolhe. Porque segundo Paulo, aqui nas cartas aos Timóteo, no capítulo 2, versículo 20 ao 21, numa casa existe vários tipos de vaso, Existem vasos de pratas, vasos de ouro, existem vasos de madeira e vasos de barro. E nós somos comparados na Bíblia a um vaso. E existe vários vasos, é verdade? Vasos de ouro, de prata, de madeira e de barro. Talvez
se nós fosse convidado a entrar numa casa para escolhermos um vaso para o nosso uso, com a nossa ambiciosidade, muitas vezes já iríamos escolher logo um vaso de ouro ou um vaso de prata. Iríamos escolher o melhor, já que tínhamos a oportunidade de fazer a nossa escolha, não é verdade? Nós iríamos escolher o melhor. Porém, o nosso Deus, Ele escolhe, o nosso Deus escolhe para colocar os seus tesouros, Ele escolhe vasos de barro, para que a existência do poder não seja do vaso, mas sim do Senhor que nos escolheu. Jesus disse: não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, que o poder não seja do vaso escolhido, mas que o poder seja do Senhor que nos escolheu. Que nós possamos aqui nos entendermos que sem Jesus nada podemos fazer. Então veja bem, primeiro, você é um vaso escolhido. Quem Deus vai chamar para trabalhar na obra dele? Deus vai chamar um vaso escolhido, né? Observe só que lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 15, Jesus disse-lhe: porém o Senhor vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. De quem está escrito este assunto? De Paulo, quando ele pegou lá uma carta do sumo sacerdote e todo entusiasmado dirigiu-se a Damasco para fazer mal aos escolhidos, à igreja do Senhor. Mas ele foi surpreendente, porque na entrada de Damasco o Senhor apareceu para ele e ele caiu por terra sem já enxergar mais nada e foi levado a Damasco, na rua chamada Direita, e foi lá para a casa de Judas. E Deus então chamou um profeta por nome de Ananias para ir até lá para orar em prol de Saulo, e disse: Ananias, vai lá na rua chamada Direita, na casa de Judas, que lá tem um homem por nome de Saulo de Tarso, e eis que ele está orando. Vai lá para que ele torne a visão. Mas Ananias não queria. Ananias alegou para Jesus: Senhor, eu vejo esse homem, muito tem falado desse homem, e ele traz aí nas suas mãos uma carta autorizando a prender homens ou mulheres que falam o seu nome. Mas Jesus disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, diante dos reis e diante dos filhos de Israel. O presente versículo ele nos ensina o propósito e o desígnio de Deus na vida dos homens, em termos gerais, porque Deus conhecia Ananias, mas também conhecia Saulo, e os dois tinham lugar nos planos de Deus. Então, quando Deus escolhe alguém,
é porque esse alguém que a qual foi escolhido tem lugar nos planos de Deus. Ainda aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 17, diz que Ananias chegou e disse, e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Então, a chegada de Ananias lá foi assim. Colocou as mãos sobre ele, orou por ele, para que ele tornasse a ver e também ser cheio do Espírito Santo. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz assim, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quer dizer, para que a excelência do poder de Deus, do poder seja de Deus e não nós. Nós não temos nenhuma excelência, nós não temos nenhum poder se de Deus não nos for enviado. Se Deus não nos usar, nada faremos. Eu já falei há poucos minutos que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. O segundo tipo de vaso que Deus chama, ele chama também vaso comprado. Na verdade, a Bíblia diz que nós fomos comprados por um bom preço. E esse preço que nós fomos comprados foi preço de sangue inocente derramado na cruz do Calvário. Foi preço de sangue de alguém que não devia nada para ninguém. Foi preço de sangue de uma pessoa que esvaziou-se da sua glória, encarnou-se, se tornou homem e pagou o preço para nos comprar. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 diz assim, porque foste comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, que as quais pertencem a Deus. O que eu quero dizer, o que Paulo quis dizer com isso? Quando nós iremos lá em uma loja, do comércio, e nós compramos qualquer tipo de objeto, nós pagamos por esse objeto. E após comprar, aquele objeto passa a ser nossa propriedade, que nós compramos e pagamos. Então, nós fomos comprados por um bom preço, e a partir do momento que nós somos comprados pelo preço do sangue de Jesus, nós passamos a pertencermos uma propriedade exclusiva de Deus, e que nós precisamos então glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, porque as quais pertencem a Deus. E nós observamos no versículo anterior, versículo número 19, que diz assim, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? Olha só a pergunta que Paulo fez no versículo 19. Não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? Por isso que muitas vezes eu fico assim um pouco preocupado, porque tem pessoas que até mesmo nos dias atuais que vivemos, até mesmo pessoas que dizem ser cristão, que levantam o questionamento com os usos e costumes da igreja, e dizendo o seguinte, eu faço o que eu quero do meu corpo, porque o corpo é meu.
este corpo não é seu, este corpo é de Deus, porque este corpo foi comprado. E este corpo, ele foi comprado a custo de sangue inocente. Ele passou a ter um proprietário. Você não pode fazer o que você quer do seu corpo. O que Paulo quis dizer é que o nosso corpo pertence a Deus, né? E aí muitas pessoas querem fazer extravagância pelo corpo, desrespeitando um templo que é de Deus. E eu, como servo de Deus e como ministro do Evangelho, eu aconselho aos cristãos nesta palavra: você que pertence a uma igreja evangélica que serve a Deus, né, diante de um pastor, que se tornou membro do corpo de Cristo, que não queira fazer o que você quer fazer do seu corpo. Faça somente aquilo que Deus determinar que você faça na sua vida. Respeite o seu corpo, porque o seu corpo é templo de Deus e o Espírito Santo habita no seu corpo. Aleluia. Bom, muito bem. Eu quero deixar aqui mais uma qualidade de vaso, que é a qual Deus chama para uso da sua obra. É o terceiro item aqui. Deus chama vaso selado. Veja bem, um fabricante de vaso, ele cria uma marca para colocar no seu produto. E naquele produto criado por ele, aquele produto fabricado por ele, ele costuma colocar o quê? Um selo de garantia. Muitos produtos nós compramos têm um selo de garantia. Você pode observar. E aquele selo, quem o selou foi o próprio fabricante daquele objeto. Então, um fabricante de vaso, ele vai colocar um selo, né, naquele vaso, como garantia de qualquer pessoa que adquirir um daqueles vasos para usar, possa usar sem medo, porque aquele vaso ele tem um selo de garantia. E eu quero falar de vaso selado. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Se você é vaso que foi selado pelo Espírito Santo da promessa, você já está apto a ser usado por Deus na sua obra. E Deus vai fazer o chamado para você poder ser um vaso útil, aleluia, e ser usado na obra de Deus aqui na terra. Selado com o Espírito Santo significa que pertencemos a Deus, porque o Espírito Santo, ele é o selo, ele é o penhor, ele é a garantia que temos, que pertencemos a Deus. E nada mais poderá mudar, esta condição. Somente Deus tem prioridade para a nossa vida, para a nossa alma, e nada pode nos tirar a condição de sermos filhos de Deus, porque nós somos selados com o Espírito Santo. O versículo 14 ainda diz assim:
o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor e para a sua glória. Olha que coisa interessante. O Espírito Santo, ele é a garantia divina de que pertencemos a Deus e que Deus cumprirá o que prometeu. O Espírito Santo, e como pagamento inicial, ou como um depósito, ou até mesmo como um calção. Quando você vai alugar um imóvel, você costuma fazer um contrato de locação. E nesse contrato de locação, muitas vezes, o proprietário, ele exige uma garantia. Que garantia é essa? Ele exige um calção, que é de 1 mês, 2 meses ou 3 meses, ou até mais meses ou menos mês, de aluguel adiantado, porque esse calção, ele fica como garantia daquele imóvel, de que você sair dele. Caso você não tiver condições de reformar, você tem aquele calção, né? Ou então, quando você quer sair, você entra no calção e fica sem pagar os aluguéis, para você poder sair daquele imóvel. Aquilo é um pagamento inicial. O Espírito Santo também em nossa vida é um pagamento inicial. É um calção, é um penhor, é uma garantia de que nunca mais nós deixamos de ser filho de Deus. Bom, o quarto item que eu quero falar com vocês nesta manhã, e o último também, é falar sobre que Deus chama vaso preparado. Somos vasos preparados porque somos escolhidos e somos comprados. Se nós não fôssemos escolhidos e nem tivesse sido comprado, nós não tínhamos nenhuma preparação para que Deus nos chamasse para a sua obra, para o seu ministério. Mas somos preparados porque fomos comprados e fomos escolhidos, e depois de escolhido e comprado, nós fomos selados. Portanto, devemos procurar com zelo, né, os melhores dons e fazer a obra de Deus, porque Deus ele não desiste de nós mesmos, né? Deus não desiste de nós, mesmo quando nós não cumprimos o seu propósito. Olha só o que Deus mostrou para Jeremias, né? Olha só, lá em Jeremias 18, versículo 4 diz assim: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos a fazer. O que Deus falou com Jeremias? Jeremias, levanta-te, desce à casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E Jeremias desceu à casa do oleiro, e eis que lá o oleiro fazia a sua obra sobre as rodas. E Jeremias pôs-se a olhar, a ver o que o oleiro estava fazendo. Ele estava fazendo um vaso, mas quando de repente o vaso se quebrou na mão do oleiro. Vaso quebrado não serve para ser usado na obra. Aquele vaso se quebrou. Mas aquele oleiro, ele não jogou aquele vaso fora. Ele reaproveitou aquele vaso, porque se quebrou na mão do oleiro. E assim é Deus.
mesmo quando nós deixamos de fazer, de cumprir os propósitos de Deus nas nossas vidas, Deus, Ele nos refaz. Ele nos refaz, nós nos tornamos um vaso novo nas suas mãos. Porque na palavra de Deus diz: tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Então Deus quer usar você, Deus quer nos usar. E ali, Jeremias olhando, ele viu que o vaso se quebrou, mas ele viu que o oleiro não jogou aquele vaso fora. O oleiro voltou aquele barro a ser novamente amassado ali naquela roda, e daquele mesmo barro ele tornou a fazer um novo vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos a fazer. Este versículo, ele traz-nos uma ilustração interessante sobre a nossa vida. Ele está ilustrando, sabe o quê? A soberania de Deus com a nação cujo Deus é o Senhor. Ele está fazendo o quê? Ilustrando que Deus é o Deus da nação. E a Bíblia diz que bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. E esta nação que Deus é o Senhor é a igreja, que é uma nação tirada de outra nação. Aleluia. Glória a Deus. O povo deve se arrepender rapidamente, caso contrário, o barro vai secar, e antes de pegar a forma que Deus quer, aí não vai prestar para mais nada, meu amigo. É necessário que você produza, pois agora, frutos de arrependimento na sua vida, antes que esse barro seca, e aí não tem mais condições de ser feito um vaso para uso na obra de Deus. Você quer ser grande? Você quer ser melhor do que os outros? Você quer ser maior do que os outros? Você é barro. A Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra. Foi do pó. E se este barro secar, antes do seu arrependimento, amigo, não vai servir para mais nada. Como que depois Deus vai fazer de você um vaso depois que o barro está seco? Não tem mais condições. Então eu quero aqui encerrar esta palavra nesta manhã, deixar para a vossa meditação, e Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Deixa aí o seu joia, amém?